Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 28 de agosto de 2025, é quinta e todas as quintas são dias regidos por Júpiter, que está no signo de Câncer. Júpiter, ele vai representar a nossa fé, prosperidade, sorte, otimismo, fala sobre as nossas crenças, a nossa verdade, como a gente se expande. Então, no céu de agora, ele está no signo de Câncer, onde ele se sente exaltado. Então, é o momento da gente focar nos temas caranguejos. Eles estão favoráveis para essa expansão, eles estão favoráveis para prosperarem. Então, o câncer vai falar sobre cuidado, nutrição, essa sensação de proteção, de segurança emocional. Então, câncer, ele rege a lua. Então, você buscar esse cuidado ali com a sua própria lua. Olha ali o signo que você tem a lua, também o signo, ou a casa que você tem o signo de câncer, que é uma área da sua vida que pode prosperar. Você pode expandir os conhecimentos, expandir a sua consciência, ali, tá? Então, além da gente pensar em Júpiter, muitas vezes uma deusa assim que a gente pode associar também prosperidade, que eu gosto bastante, é Lakshmi também. Então, às vezes, toda quinta ouvir um mantra de Lakshmi, por exemplo. Também ouvi, né, o mantra de Júpiter. Na astrologia védica tem um mantra para cada um dos sete astros, de todos os astros, na verdade, dos astros tradicionais, mas os dias da semana são dos sete astros, né? E então toda quinta pode ser interessante. Júpiter está associado à cor violeta, à cor azul. Então também acender uma vela na primeira hora do dia, que está sendo, pelo menos aqui em Curitiba, lá por 6h30, a primeira hora do dia, então das 6h30 até 7h30. Se associar com, com ervas, com plantas que representem Júpiter. Dentre os cristais é ametista, manjericão, que mais? De ervas, de plantas. Oliveira, acho que a gente pode pensar em alguma dessas para se conectar, para buscar assim esse alinhamento de alguma forma, né? Deixa eu ver o que mais. Ler o hino órfico de Júpiter também é uma boa nessa primeira hora do dia, tá? Então, às vezes, um incenso ali de manjericão, ler o hino órfico, acender a vela, pode ser um ritual todas as quintas para fazer, principalmente porque ele está exaltado. Então, ele está bem ali para expressar as suas qualidades, tá? Então, ele vai representar essa expansão, sabedoria. Uma outra prática também é agradecer, é ser grata também e perceber essas bênçãos, né? Então, Júpiter ele vai falar sobre essa capacidade também de doação, mas também essa capacidade de receber. Então, perceber ali o que você tem é muito, o que você pode doar, ou também se abrir para receber esses apoios, né? Pedir esses apoios. Então, a generosidade é uma forma de prosperidade, a hospitalidade também. Júpiter é conhecido muito pela sua hospitalidade, tá? E eu acho que a gente pensar como a gente tem cuidado de nós mesmas, se isso tem nos prosperado, se isso tem de alguma forma nos expandido, se seria uma forma que a gente ia querer que todo mundo se cuidasse, né? Se a gente tem buscado esse autocuidado de uma forma profunda com nós mesmas, tá? Então vamos para o primeiro aspecto do dia. Então a Lua ela segue nova em Escorpião desde ontem à noite, lá por umas 10h30, ingressou em Escorpião. Então, 2h10, essa lua em Escorpião, ela fez uma quadratura com Plutão em Aquário. Então, para quem estava acordada, ou às vezes pode ter vindo em sonhos, ou às vezes até sentiu o impacto na hora que acordou, a lua em Escorpião, ela pode trazer à tona essa percepção, pensando que a lua fala sobre comportamentos, hábitos, formas de nutrição, de se cuidar, de se nutrir, né? Em Escorpião, pode evidenciar esses venenos, esses hábitos. Destrutivos, sabe? Compulsivos. Então você pode perceber isso, e a quadratura é um aspecto tenso, um aspecto de conflito interior. E Plutão em Aquário, ele pode falar sobre esses vícios que dizem respeito principalmente a tecnologias, a redes sociais, a também aos grupos que a gente participa, a forma também como a gente quer que as pessoas nos vejam, sabe? Se isso às vezes também não tem nos controlado. Então,
Aquário pode falar muito desses pensamentos fixos que a gente tem. Então tem essa tensão ali, sabe? E perceber essa relação muitas vezes, né? Então, às vezes, esperando ser bem vista, sei lá, pelas pessoas, seguir um ideal, seguir algum padrão ali, a gente se intoxica, a gente faz mal a nós mesmas, né? Que mais? Então, eu acho que é um bom momento ali para a gente enxergar essas compulsões, enxergar também essa necessidade, essa compulsão por controle, sabe? Plutão, ele fala muito disso, porque às vezes dá essa sensação assim, ah, se eu não controlar isso, se eu me entregar para esse sentimento, eu vou morrer, sabe? Plutão é o rei dos mortos, é o deus do submundo. Então, traz a coisa para esse lado mesmo, tá? E pensando nesse Plutão em Aquário, num nível macro, eu vejo que ele está trazendo muito essa questão de vigilância de dados, de controle de redes sociais, que às vezes pode ser bom, né, em algum sentido, pensando nesses hábitos tóxicos, né, nessas coisas negativas, então ele pode trazer à tona, né, essas questões dessa compulsão, né, por redes sociais. Eu acho que é um momento assim que a gente precisa deixar morrer esses comportamentos, deixar morrer alguns vícios, algumas compulsões, sabe? Às vezes acho que uma coisa que um hábito muitas vezes que eu tenho é uma compulsão assim por checar as redes sociais, assim, sabe? Esse estado assim de hipervigilância, tipo, ah, alguém pode ter me mandado uma mensagem, alguém pode ter me mandado algo e eu não respondi na hora. Então eu vejo que, dando um exemplo, né, do que pode ser esse aspecto, muitas vezes eu me vejo nisso. Isso acaba sendo muito intoxicante para nós, né? A gente tá sempre assim. Então, muitas vezes é que se colocar, por exemplo, um horário, né, para responder, ter esses limites, sabe? Então, observar, olhar ali o que você precisa desapegar, o que você precisa liberar. Eu tô lendo um livro do Gabor Maté, né, que ele tem um estudo sobre trauma, né? E, e ele fala assim, nessa parte que eu tava lendo hoje, ele fala pra gente entender a dependência. Aliás, ele até fala, não pergunte o porquê do vício, é pra gente se perguntar o porquê da dor. Então, muitas vezes o vício ele é só um sintoma dessa dor, né? Mas ele traz três questões assim que eu achei interessante que eu anotei para trazer para vocês. Então, se vocês percebem algum vício, né, alguma dependência ali de algum hábito, de algum comportamento que não tá te fazendo bem a longo prazo, às vezes ele é uma traz um alívio na hora, mas isso acaba sendo prejudicial a longo prazo. Então, que benefício você está obtendo com esse hábito? Então, entender por trás, eu me sinto aliviada, eu me sinto relaxada, né? Para a gente entender que, na verdade, os vícios, eles trazem ali algum prazer, algum benefício, né? O que que esse hábito te traz e o que você está obtendo que de outra forma você não consegue obter. Então, essas podem ser algumas questões para a gente fazer, né? E perceber, então, como eu mencionei, essa dor muitas vezes que está escondida, que às vezes a gente quer mascarar, sabe? Então, essa vontade ali que eu tenho de ser aceita, essa vontade que eu tenho de ser amada, né? Essa vontade que eu tenho de pertencer, né? Então, podem ser questões assim. E 4h48, a Lua fez uma quadratura com a Vênus em Leão. Então, ali é uma disputa de signos fixos, assim como toda quadratura, né? É uma disputa ali de elementos, de planetas que estão no mesmo elemento. Escorpião é o signo das águas, Leão é o signo do fogo. Então tem uma divergência ali, né? Tem um conflito, uma disputa. Então a gente pode sentir, né? Pensando Lua falando sobre as nossas necessidades, essa necessidade ali de proteção, de autodefesa, de privacidade, às vezes até de se esconder, né? Enquanto a Vênus em Leão, ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida, ela quer ser amada, validada, né, elogiada. Então a gente pode sentir esse conflito internamente, né? Então, ao mesmo tempo, eu quero me esconder, mas eu também quero me mostrar. Ou às vezes isso pode aparecer dentro das relações, assim.
Hoje, pela manhã, né, você pode sentir que tem uma parte ali que tá mais precisando se aprofundar nas emoções, cuidar das emoções, e outra parte pode ser até mais autoritária, né? Tá querendo mais esse brilho, essa luz e tal. Então pode gerar atritos, né? Às vezes pensando que a Vênus vai falar sobre autoestima, vai falar sobre desejos, sobre relações, então às vezes não se sentir valorizada dentro das relações a partir do que você sente, a partir das suas necessidades emocionais, sabe? Então acho que é isso, deixa eu ver. Então a Lua em Escorpião traz essa necessidade de se proteger, de se defender, né? Às vezes a gente precisa também se expressar mesmo com medo, né? De alguma forma. Às vezes a gente está tentando controlar ali as nossas emoções, mas a gente também precisa, se colocar ali no sol, né? Então traz esse conflito entre desejos e necessidades. Então a gente tem o desejo muitas vezes não é uma necessidade, né? Mas a gente tem essa necessidade de se sentir protegida, de se sentir segura. E o leão quer expressar ali o seu eu, a sua verdade, a sua individualidade, né? Que mais? Deixa eu ver. Acho que é isso. Esse medo também, das vezes, não está sendo vista, né? Não ter atenção também pode trazer questões nesse sentido. Então, as quadraturas, elas trazem esse conflito, às vezes algum estresse, né? Às vezes é uma conversa, assim, mais tensa mesmo. E 9h27 a gente já tem um aspecto bom, a gente enxerga a luz, já nesse fim do túnel, né? Ou nesse fim do poço, nesse fundo do poço escorpiano ali. Então, a lua escorpião, ela nos traz muito para essas emoções mais intensas. E muitas vezes, quando a lua tem escorpião, pode ter gente que não sente, porque às vezes controla muito as emoções, né? E às vezes tem gente que sente demais, né? Que está em processos também de lidar com esse lado mais destrutivo, mais compulsivo, mais sombrio, e isso pode ficar muito intenso, né? Mas às vezes a gente percebe, mesmo as pessoas assim que dizem, ai, não tô sentindo nada nessa lua escorpião, às vezes você percebe como elas ficam reativas. Às vezes é só falta de percepção, falta de conhecimento emocional também, né? Tá se controlando, mas daí você é aquela pessoa, tipo, ai, eu não preciso de terapia. Daí você vai ver como ela reage, assim, sabe? Então, o sextil com o sol em virgem, o sextil é um aspecto de amizade, de cooperação. Então, pode falar, sim, no sentido de você ter pessoas que cooperam com você, que te ajudam. Ou também pode ser você mesma cooperando, sabe? Trazendo à luz questões ali que estão desorganizadas. Então, o sol em virgem, pensa que o sol ali, né? A gente pensar nele como esse foco ali de luz. Então, ele está iluminando questões virginianas. E eu sempre trago para vocês assim que a gente nasce com o sol, mas o sol vem realmente de iluminar sombras. Então, o sol em Virgem, ele se faz iluminando a bagunça, iluminando a desordem, iluminando a falta de método, a falta de conhecimento, a falta de técnica, entende? Então, esse momento é a gente perceber, realmente. Eu tô tendo uma rotina aqui que tá me destruindo, está me matando. Preciso entender melhor sobre como eu tenho um sono menor, melhor, eu tenho uma rotina melhor, eu tenho uma alimentação melhor, eu tenho uma vida melhor, né? Então, o Virgem tá de olho ali no que pode ser aperfeiçoado, melhorado. Então, ele traz essa luz olhando tudo que tá errado. Então, vem essa autocrítica, né? Mas saber que consegue, a gente pode transformar, né? E o sol, então, ele ilumina essa lua em escorpião. A gente recebe esse apoio ali para trazer consciência sobre a lua em escorpião. Então, traz essa visão sobre as nossas dores mais profundas, como eu mencionei, sobre vícios, sobre compulsões. Você enxerga, né? Ser honesta com você mesmo. Não, realmente, eu tô me destruindo nesse aspecto. Eu tô me fazendo muito mal aqui. Eu tô conservando um hábito aqui que tá me matando. Eu preciso de algum conhecimento, eu preciso de alguma prática ali, de algum exercício, sabe, para me ajudar. Então, eu acho que esse momento pode trazer essa clareza.
do que a gente precisa de organizar, né, de organização dessa transformação, então, do nosso caos ali em ordem, essa atenção aos detalhes, lembrando que Virgem, ele rege o intestino, né? Então, às vezes a gente percebe como o nosso intestino está todo zoado, né? E o intestino simbolizando essa capacidade de discernir, de digerir, né? Então, às vezes na vida a gente não está conseguindo digerir as situações, digerir as nossas emoções, né? Então, às vezes a gente pode perceber isso na forma como a gente se alimenta, como a gente se nutre, né? Esse aspecto pode trazer essas questões à tona. Então, perceber também essas falhas, esses defeitos ali na nossa alimentação, na nossa nutrição, tá? Então, que às vezes é uma expressão mais direta, vamos dizer assim, né, da Lua. E 21h15, o último aspecto do dia, é um aspecto entre astros que são invisíveis a olho nu. Então, eles vão falar mais sobre essas questões inconscientes, né, que acabam vindo à tona depois que eles aspectam planetas visíveis, né? Urano, que está em Gêmeos, né, pode estar acelerando ali as ideias, os pensamentos, as informações que nos chegam, né, essa vontade de mudança, de novas formas de se comunicar, novas formas de falar, novos pensamentos. Tem esse sextil com Netuno em Áries, Netuno que representa muitos sonhos, fantasias, imaginação, esse inconsciente mais emocional está no signo de Áries. Então, esses sonhos muitas vezes assim de autonomia, de independência, né? Então, às vezes tem informações que nos chegam através desses sonhos, através desses devaneios, assim, sabe? Desses processos de meditação também. Então perceba, né, ali à noite, 21h15, se a mente dá uma acelerada, escrever sobre, né, escrever os pensamentos que estão vindo, ou deixar ali para anotar na hora que acordar, que às vezes vem na hora do que você dorme também, né? Então pode vir essas ideias, esses insights aí. Então, depois ali desse aspecto 9h27, a Lua não vai enxergar mais ninguém, só amanhã que ela vai fazer um trígono com Júpiter em Câncer, que é muito bom porque Júpiter é o grande benéfico, então enxerga essas grandes bênçãos, né? Essas grandes oportunidades, possibilidades, principalmente nessa questão do cuidado, da nutrição, como eu mencionei, né? Como é o regente do dia. Então, depois desse aspecto ali às 9, a Lua já está rumando, né? Já está indo em direção, já está aplicando o aspecto a Júpiter. O que quer dizer, então, que a gente se direciona, a gente pode buscar isso. Buscar um professor, buscar uma filosofia de vida, buscar um especialista, né? Eu tenho problema com isso. Quem que sabe disso? Quem que tem esse conhecimento de alimentação, de nutrição, de sono, de rotina, sabe? Dessas questões que podem estar aparecendo no dia de hoje. Então, busque essas pessoas que têm essa sabedoria, que têm esse conhecimento, que são especialistas, às vezes, nessas questões que você está sofrendo, sabe? Então, não estou sabendo lidar com as minhas emoções, um psicólogo, né? Sabe? Então, é buscar isso, tá? E eu acho que isso vai ficando mais forte à medida que o dia vai, né? Vai decorrendo, assim, vai seguindo em frente. E daí amanhã, oficialmente, a gente tem esse aspecto 9h38, tá bom? Então é isso, esses são os aspectos do dia de hoje. Então aproveitem assim para perceber. Todo mês a gente tem uma lua em escorpião que traz essas questões de uma forma mais intensa, mas às vezes é a crise que a gente precisa para mudar. É aquele momento de intensidade que é esse momento que tem essa transformação, que tem essa alquimia, né? É, eu tenho um livro que, inclusive, ele está incluso no Pré-Deus em Mim, porque eu juntei todos os meus livros, né? Eu tenho um livro que eu escrevi no ano que eu estava com um ascendente em escorpião na Revolução Solar. Então me trouxe assim muitas reflexões escorpião. Inclusive esse ano eu tô com ascendente em escorpião e lua também em escorpião. Então está sendo um ano bem de olhar para essas raízes emocionais, nessas questões das profundezas. Mas uma das coisas assim que eu lembrei agora que eu escrevi é que a gente não consegue obter a cura sem olhar o veneno. Não tem como você encontrar o remédio sem olhar ali o problema, sabe?
Então, eu acho que esse momento ali de ter coragem e de buscar apoios, buscar ajudas dentro, né, das suas circunstâncias, dentro do seu contexto, porque nem sempre a gente tem tempo, nem sempre a gente tem, sei lá, dinheiro, né, mas dentro ali das minhas possibilidades, o que que eu posso fazer que eu não estou fazendo, né, essa margem ali de possibilidade de escolha, sabe? Eu acho que é olhar para isso, tá bom? Então é isso para o céu de hoje. Se vocês quiserem fazer leituras, atendimentos de tarô, de astrologia comigo, tem mais informações lá no Instagram. Me sigam no YouTube, no Spotify, no Twitter. E amanhã tem mais sobre o céu.